E para você que se liga aqui no YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades JAPOI. E hoje, pessoal, é o dia que vocês mais amam e mais pedem esse quadro aqui pra gente, né? Então estamos voltando com força total depois de um tempinho parado aí, resolvendo assuntos pessoais pendentes aí. A Copa do Mundo também não está deixando muita coisa pra gente fazer, né? Então a gente agora está voltado com foco total, né? Depois de analisar os animes do mês da temporada passada, agora nós iremos voltar com foco total nos nossos quadros, né? E hoje é um quadro super especial que eu sei que vocês adoram. Hoje é Eu Indico. E nosso quadro Eu Indico de hoje iremos indicar e apresentar uma obra sensacional. Uma obra onde é que contém drama, onde é que contém ação, onde é que contém fantasias, tudo isso englobado numa única webtoon. Estamos falando de Dimensione Mercenari, onde o nosso prota vai aceitar um trabalho um tanto quanto diferente. Olá pessoal, então hoje nós iremos falar da webtoon Dimensione Mercenari, né? Tudo isso que eu falei para vocês, fantasia, ação, drama, combate, tudo envolvido numa única webtoon. A história acompanha o nosso herói chamado Shu Hu Kang, um rapaz de 30 anos de idade, um rapaz que formou e não conseguiu emprego, um rapaz que tinha um fracasso como o símbolo de sua vida. Tudo o que ele fazia dava errado. Ele tinha uma vida extremamente miserável. A sua mãe, ela sofreu um acidente e está em coma. O seu melhor amigo roubou sua identidade sem ele saber, fez uma dívida enorme para ele. O seu pai vivia em um mundo de desilusão, bebendo, quebrando as coisas dentro de casa e sua irmã sofrendo bastante. Tudo estava em água abaixo na vida do nosso prota, que não conseguia arrumar um serviço. Nada estava dando certo para a vida do nosso protagonista, o nosso vulgo Mi-son. Até que um belo dia ele recebe uma mensagem no celular, um site de trabalho. Mas que site é esse? Mi-son então pagou para ver o que tinha naquelas mensagens. Umas mensagens muito, mas muito diferentes, diga-se de passagem. Então ele clicou para ver o que tinha naquelas mensagens. Ele respondeu todo o questionamento e ele perguntou se ele estava disposto a arriscar sua vida, se ele estava disposto a dar sua vida em troca daquele trabalho. Mi-son não pensou duas vezes naquela situação, ele não tinha nada a perder, a sua vida já era um fracasso total, a sua vida já não tinha mais sentido mais de viver uma vida daquela. O que ele tinha a perder? Mi-son falou, vou pagar para ver o que tem aqui. Então depois que ele respondeu os questionamentos daquele site de trabalho, uma empresa chamada Sulci, uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar, ele clicou, terminou os questionamentos e foi transportado num transporte dimensional para um outro mundo. Ele foi transportado para um mundo medieval. Naquele mundo estava acontecendo uma guerra. O nosso protagonista, o nome dele naquele mundo era Person, né? Um rapaz que vivia a mesma desilusão que ele vivia no mundo atual, no mundo de fantasia, no mundo de verdade, né? Ele tinha, a mãe dele estava doente, o pai dele não era um bom pai e sua irmã, uma menina extremamente generosa e delicada. Naquele mundo ele era um mercenário, mas como ele foi parar naquele mundo? O que ele estava fazendo ali? A primeiro momento em que o nosso Shu Kang, né, ou Mi-son, ele pensou que aquilo era um sonho. Mas se aquilo era um sonho, aquelas coisas que estavam acontecendo, aquela batalha de um reino para o outro, eram muito reais. Então, a primeiro momento que ele teve que se acostumar com aquele ambiente e ir para o campo de batalha, ele tinha que sobreviver. Por mais que aquilo seja um sonho, ele tinha que sobreviver. Então, o nosso protagonista, ele conseguiu sobreviver, conseguiu matar pessoas, conseguiu matar humanos que estavam lutando contra eles ali. Então, depois disso, ele recebeu uma recompensa de, se não me engano, 150 moedas de ouro. Então, o nosso protagonista, ele
pensou, poxa, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas eu acho que esse aqui é um sonho, daqui a pouco eu vou acordar. E de uma hora para outra, ele é transportado de novo para o seu mundo. Quando ele chega no seu mundo, ele se depara numa situação inusitada. Ele pensa, o que aconteceu comigo? Será que eu fui para o céu? Será que eu fui para o inferno? Será que é um mundo paralelo? É um mundo de videogame? O que está acontecendo? Não estou entendendo essa situação. Eu cliquei naquele site de emprego lá, meio estranho, vim parar aqui. Então, quando ele menos espera, aparecem 2 moedas de ouro, as moedas que ele tinha ganhado. No site, no telefone, ele vê que as mensagens chegaram para ele que a outra parte do dinheiro foi debitado para esse site. Ou seja, aquilo que ele recebeu, aquilo que ele tinha feito naquele mundo era verdade. Mas como? Então o nosso protagonista foi lá, vendeu dinheiro, ganhou muito dinheiro com essas 2 moedas de ouro. Então ele recebe uma ligação dessa empresa chamada SoulC para ele comparecer a essa empresa. Ele mais do que depressa, lógico que ele foi, porque ele tinha respostas, ele tinha perguntas, ele tinha questionamentos sobre o que aconteceu com ele, uma coisa inusitada. Chegando naquele momento, chegando naquele local, naquele prédio lindo, maravilhoso, ele é bem recebido pela recepcionista que sabe ler os pensamentos dele, uma situação constrangedora não. Ok, então ele vai conversar com a presidente, a CEO dessa empresa chamada SoulC, que é Woo Si-hee, que, diga-se de passagem, é uma mulher muito bonita. Chegando lá, ela vai explicar tudo para ele o que aconteceu. Quando ele clicou naquele site, ele oferecendo a vida dele, ele automaticamente ele vai trabalhar para clientes. Esses clientes eles podem transportar pessoas por dimensões, um mundo paralelo. Ele questiona, é como se fosse um videogame? Sim, é como se fosse um videogame, mas lá a sua vida é real. É como se fosse um avatar, gente. Ele tivesse um avatar nesses mundos que tinham que trabalhar para esses clientes. E a regra é o seguinte: a regra ele tinha que aumentar de status. Cada vez que ele aumentava seus status naquelas situações, naquelas batalhas, naquelas missões, ele ia ganhar mais e mais dinheiro. Mas o que acontece se o nosso Mission ele morresse naquele mundo? Se ele morresse naquele mundo, ele perderia o dinheiro, mas ele não perderia a vida porque ele ia voltar são e salvo para esse mundo. Tudo que ele conquistou ia por água abaixo. Ou seja, se ele quisesse ganhar dinheiro e muito dinheiro, ele tinha que fazer as missões e ganhar essas missões, né? Então, por aí vai. Então aí começa a vida do nosso protagonista Mission. Por mais que a nossa CEO da empresa SoulC explicou para ele, ele ficou com alguns questionamentos ainda. Mas quem está no inferno tem que abraçar o diabo. Quem está na chuva é para se molhar. Esse ditado nunca foi tão esperto, nunca foi tão direto para Mission. Ele poderia ter questionamentos? Poderia. Mas naquele momento ele não tinha opção além de fazer aquelas missões. A sua mãe estava internada em estado crítico, precisava de dinheiro para sobreviver, estava em coma. Ele tinha que pagar uma dívida imensa que seu amigo fez, aliás, que amigo traíra, não. E também salvar a sua família, principalmente a sua irmã e seu pai, do alcoolismo, da depressão profunda. O curioso é que todas as missões que ele faz, a situação familiar é a mesma. Uma mãe que está doente, um pai que está viciado em alcoolismo ou algum tipo de vício e uma irmãzinha muito, mas muito carismática. Tudo isso, o nosso protagonista, ele tem que fazer e dar a volta por cima daquele mundo para ganhar dinheiro e voltar para o seu mundo, para aqui ele fazer diferente. Aqui ele tem que correr contra o tempo para salvar de verdade as pessoas no qual o eu dele existe. Mas qual a próxima missão que o nosso protagonista irá resolver? Isso vocês têm que ver no próximo capítulo. Gente, chega aqui ao final do nosso vídeo. Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham excelente dia ou tarde, manhã ou noite. Tchau. Obrigado.